Os cristãos no Brasil representam 81% dos brasileiros. Se a gente fizer uma análise da última pesquisa, o último levantamento feito pelo IBGE, isso em 2020 ainda, 50% dos brasileiros são católicos, 31% são evangélicos e 10% dizem sem religião, ou o restante são de outras matrizes religiosas. Tá, vamos entender uma questão aqui. Isso representa grande parte da população brasileira. Vamos entender outro ponto aqui. Tem um outro estudo realizado que diz que menos de 15% do público cristão não se caracteriza ou não se considera de direita. Alguma conta não bate nessa história aqui. Mas por que eu estou falando sobre dados de cristãos, dados de religião e ligando isso à política? É porque eu vou falar de Marcha para Jesus e não se confundam. Não se confundam. Esse evento tem uma repercussão política gigantesca. Apesar de muita gente entender que religião e política não tem que se misturar, sempre se misturou. Desde os primórdios até agora. E vamos lá. Vamos ver a recepção, a aceitação e se esses dados são condizentes. Outra matéria do G1 que eu trago, lembrando que o dado da primeira matéria é do G1 também. A Marcha para Jesus. O ministro de Lula, da AGU, é vaiado por evangélicos ao citar recado do presidente Lula. Lula foi convidado para o evento, se recusou, não compareceu e mandou o seu ministro. Chegando lá, o seu ministro falou belas falas, foi aplaudido, e quando falou que tinha um recado do Lula, e não é só evangélico, são cristãos, católicos inclusos, quando falou que tinha um recado de Lula, foi vaiado. Sabe por que ele foi vaiado? Porque não deu para fazer igual na Farm Show lá da Bahia. Não deu para ele mandar trazer ônibus lotados de esquerdistas com bandeiras e militantes, abrir o evento antes só com esse pessoal para tirar algumas fotos e um ou outro jornalzinho militante ir lá e falar que Lula foi ovacionado. Não deu para ele fazer isso no evento da Marcha para Jesus. Mas, embora Lula não tenha comparecido, outra figura política importantíssima também não apareceu. Bolsonaro também não foi. Não foi. Mas não teve recado do Bolsonaro e nem foi vaiado lá. Por quê? Porque um nome veio e esse nome foi o protagonista dessa festa. Matéria do jornal Metrópolis. Ovacionado na marcha, Tarcísio se ajoelha, ora e pede bênçãos a São Paulo. Em rápida passagem pela Marcha de Jesus, Tarcísio arrancou aplausos do público. Evento prosseguirá até a noite. Só para deixar um detalhe, só para deixar claro, não foi nada programado, não. Ele foi. Poderia ter sido vaiado, poderia ter sido xingado. Aqui sim, ele foi ovacionado. E aí, até aqueles jornais que são mais militantes um pouco, que disseram que Lula foi ovacionado pelo agro, o que tenho certeza que é quase impossível de acontecer, tiveram que falar da trajetória de Tarcísio. Católico. Tarcísio adota tom evangélico e diz que São Paulo é do Senhor Jesus. Não, é cristão. Ao contrário do que Lula quer fazer e separar uma nação, a coisa do eu contra eles, católicos e evangélicos são cristãos. Simples assim. São simplesmente cristãos. E não tem esse tom evangélico ou tom católico. Desculpem, mas não vão criar essa divisão, porque essa divisão não existe. São simplesmente cristãos. Vamos lá, tem mais matéria sobre isso? CNN também reverberou. Marcha para Jesus. Evangélicos iniciam um ato em São Paulo, prestigiado por Tarcísio e alguns aliados. Não tente colocar na cabeça que a direita se separa dos evangélicos, porque não se separa. Eis o grande ódio que a esquerda tem
dos evangélicos, dos católicos, dos cristãos, do agro, dos conservadores. É porque eles sabem que essa não entra na massa de manobra. Esses não se vendem pelo argumento de picanha e cervejinha. Esse é mais difícil de dominar. Esse é bem mais difícil de dominar. E a esquerda, em alguns momentos, eles pensam que o povo brasileiro é idiota. Pensa que o povo brasileiro não sabe raciocinar pelas próprias convicções. Será que eles não conseguem entender que o brasileiro já está se cansando daquele assistencialismo baixo que a esquerda promove com aquele discurso marxista mentiroso? Com aquele discurso socialista, aquele discurso de comunismo que não cabe mais. Hoje ninguém aceita isso mais, a não ser militantes que não entendem um pingo da realidade. É o adolescente de iPhone que se diz comunista, veste camisa do Che e bandeira do comunismo e acha que está fazendo uma revolução. Está fazendo, mas aí o dia que não tem nada para fazer em casa, não sabe nem fazer um ovo, não sabe nem viver sozinho. É esse tipo de gente. Exemplo do porquê eu estou falando isso, que eu pulei de um assunto da religião para entrar aqui, é porque eu vou citar aqui um deputado federal, que eu gosto muito das falas dele, o Paulo Bilinski. Eu vi uma turma de esquerda comunista, aqui do YouTube mesmo, passando pano para Maduro. E aí, vocês sabem que foi feita uma convocação e um pedido de esclarecimento e uma nota de repúdio ao Lula para que ele explique a vinda do Maduro aqui no Brasil. Precisa explicar a vinda do Maduro. E foi a Comissão de Segurança Pública. E aí, os esquerdistas disseram, mas a Comissão de Segurança Pública, o que tem a ver com Maduro? Aí a resposta do Paulo Bilinski, essa merece ser ouvida. Essa foi mostrada na veia, para que você entenda um pouquinho mais o porquê precisa ser ouvido. Escuta aqui comigo. Uma aula de economia é uma aula de narcotráfico. Faur, o senhor já apreendeu cocaína no seu tempo de polícia? Então, vou fazer uma pergunta aqui para a esquerda. O Brasil produz cocaína, senhoras e senhores? Não. O Brasil não produz cocaína. Vou perguntar para vocês, quem são os maiores produtores de cocaína da América Latina? Então temos lá Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia. Eles produzem a cocaína que é exportada pelo Brasil para a Europa e o mundo. Tá? Essa cocaína produzida nesses países entra no nosso país e sai daqui para a Europa. Agora eu pergunto para os senhores, qual é o maior cartel de cocaína da Venezuela? O cartel dos sóis. Perdoe meu espanhol. Esse cartel que é composto pelo governo venezuelano, juntamente com militares do governo venezuelano. Esse cartel produz mais ou menos 25% da cocaína do mundo, senhoras e senhores. E a gente está falando aqui de cobrar uma dívida. Me perdoe, eu não prestei atenção. Quanto que é que o... 12 milhões de reais? 12 bi. Bom, eles produzem 400 bilhões de dólares em cocaína. Esse é o tamanho do rombo econômico. E aí a esquerda vem aqui falar de relações internacionais. Que relação que você vai manter com um governo que faz parte do maior cartel de cocaína do mundo? Esse governo que coloca a cocaína deles no nosso país para mandar para a Europa. Esse governo que junto com a droga traz arma, traz criminalidade em parceria com uma das organizações criminosas muito conhecidas no estado de São Paulo, o PCC, gerando morte de policiais. Aí eu te pergunto, meus amigos, qual é a relação de receber Maduro no Brasil com a Comissão de Segurança Pública? Não tem relação. Realmente, eu devo ser muito burro para pensar que tem relação uma coisa com a outra. Muito obrigado, presidente. E eis a verdade dos fatos. Será que tem relação? Não tem? É lógico que tem. É lógico que tem. Eu sei que o áudio não ficou muito bom, mas deu para você ouvir. Aí, não dá para trazer a relação de Maduro com a Comissão de Segurança Pública.
Mas olha só, como eu disse para vocês, os esquerdistas pensam que o povo brasileiro é muito idiota mesmo. Revista Fórum, uma revista de extrema esquerda, PSOL quer trazer Tarcísio na CPI do MST. Eu adoraria ver isso. Para se explicar sobre pressa com lei que entrega terras públicas ao agro. Sabe por quê? Porque essas terras públicas estão ocupadas, estão produtivas e a maior legalização de terras que aconteceu, entregas de títulos públicos, venda de terras devolutas, ou seja, aquelas terras que estão paradas para quem vai produzir, aconteceu no governo Bolsonaro. E ali atrás, na última matéria que eu falei para vocês, da Marcha para Jesus, que Bolsonaro não compareceu, teve um motivo. É porque o protagonismo vai passando para Tarcísio. Tem uma matéria que foi publicada no Conexão Política agora, que Tarcísio já fala em deixar os republicanos e vir para o PL de Bolsonaro, de Valdemar da Costa Neto, se cumprindo aquilo. Tarcísio será o candidato da direita para a presidência. Bolsonaro, nesse mesmo dia da Marcha para Jesus, passando, porque ele foi para a praia, no litoral de São Paulo, passando de Brasília para São Paulo, sabe aquele trecho que teve a avalanche lá de terra lá e quebrou a rodovia, em poucos dias foi consertado na gestão Tarcísio? Bolsonaro lá passou, elogiou a função e a gestão de Tarcísio. Tudo indica que Bolsonaro já entende a necessidade de passar o bastão para Tarcísio. É simples assim. E eu quero mesmo é que o pessoal, que a esquerda chame Tarcísio, tente fazer com que a opinião pública se vá contra o Tarcísio, porque quanto mais vocês do PSOL, quanto mais vocês da esquerda e dos demais partidos partirem para cima de Tarcísio, mais o cidadão que acredita na meritocracia, o cidadão cristão, o cidadão de bem, vai apoiar Tarcísio de Freitas. É simples assim. Então, garanto para vocês que vocês estão partindo para o rumo errado. E para encerrar essa posição aqui, para mostrar para vocês quem é o governo que eles defendem, que eles são o governo do nós contra eles, eu vou trazer uma matéria do UOL para vocês aqui. Lula afirma que seu governo tem lado. Colunista do UOL rebate. Vamos lá, só para vocês lembrarem, lembra da Thaís Oyama, aquela que Bolsonaro foi muito criticado por chamá-la de japonesa. Foi um insulto chamá-la de japonesa, mas ela é japonesa. Pois é, lembra desse caso? Já está começando a cair a ficha. E eu quero dar parabéns por esse comentário da Thaís Oyama. É sim, parabéns, porque ela começa a enxergar que não existe esse negócio do o amor venceu. Ninguém mais fala mais essa frase. O amor venceu, porque todo mundo caiu na ficha, caiu na real que não foi amor. Foi vingança, foi ódio. É esse que venceu. A narrativa que vocês fizeram, a narrativa que levantaram do amor venceu, essa não cola mais. Essa não convence mais ninguém. É simples assim. Vou ler um trecho aqui para vocês. Durante o lançamento do novo Farmácia Popular, o presidente Lula afirmou que o seu governo tem lado e que ele governa para os mais pobres, ou seja, aqueles que eles dominam, aqueles que eles mantêm na pobreza para conseguir os votos dele. Lula diz que respeita todos, mas que seu foco é aqueles que estão lá embaixo. Escuta aí esse trecho aí, só para você ver. Vamos lembrar dela depois da eleição, porque é para ela que a gente deve a nossa votação. É para elas que a gente deve a nossa eleição. E é para ela, prioritariamente, que nós vamos governar. É para ela, prioritariamente. Nós temos lado. Embora a gente queira governar para todos. Eu acho isso bastante preocupante, porque, bom, primeiro, o presidente ele foi eleito por uma margem muito pequena de vantagem, né? Foram menos de 2 pontos em relação ao derrotado Jair Bolsonaro. Não conseguiu conquistar o eleitorado que votou no adversário dele na campanha. E essa frase mostra que ele não está querendo fazer grande esforço para que isso aconteça. O presidente da República não pode ter lado, não sabe? O presidente da República tem que governar para o país. Se essa face do Lula tivesse sido exposta antes da eleição, se não tivesse sido tão mascarada pela mídia, se não tivesse sido tão mascarada pelos tribunais, pelo sistema, Lula perderia em primeiro turno.
Porque essa face de Lula é a face que foi literalmente demonstrada de quem ele realmente é. Ainda que tem gente que apoia isso, não sei. Falta de cognição, falta de empatia, falta de moral. Falta de moral. Porque, para mim, manter-se no apoio irrestrito, passando pano aos erros, a ditador pisando no Brasil, a gastos exorbitantes, a troca de avião, a férias com mais de 3 milhões, de 30 e tantos milhões de reais, já gastos aí pelo governo Lula com furtilidades. Isso é imoral. Isso é imoral. Isso não tem um pingo, mas um pingo de moral, de respeito ao dinheiro público, de respeito à nação. E ouvir de um presidente que acusa a Ucrânia, de um presidente que acusa os Estados Unidos, defendendo a Venezuela, dizendo que tem um lado, é só mais do mesmo. Todo mundo soube, ele sempre teve um lado. E o lado, me desculpa, não é o lado do bem. Não é o lado do bem. Você sabe disso. Às vezes você fez o L e está só tendo dificuldade em reconhecer o seu erro. Não é o lado do bem. Você sabe disso. Tá certo? Pessoal, obrigado por ter ficado nesse editorial. Obrigado por ter ficado mais um dia todo aqui, num feriadão com a gente, um dia tão especial e acompanhando aqui os nossos editoriais. Então, saiba que eu tenho uma gratidão muito, muito grande em relação a todos vocês, tá? Quero mandar um abraço a todos vocês que me acompanharam hoje e dizer que a gente não vai deixar em momento algum de expor os fatos com a realidade que eles merecem ser observados aqui no nosso canal. Combinado? Grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo editorial.